está com 25 a 30. Misericórdia. Certo? Vamos lá? Estou aqui procurando, viu? Deixa eu ver se foi esse aqui. Não foi esse, não. Esse foi da aula passada. Vamos lá, para ainda. Deixa eu colocar aqui na tela. Certo? Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim, estou vendo. Pronto. Vou fazer aqui a chamada com vocês. Certo? Rapidinho. Vamos lá. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Anselmo. Ariel. Presente. Hoje tá bom o som, viu, Ariel? O áudio está ótimo. Arthur. Presente. Carla. Emily. Tawane. João Emanuel. Presente. José Gabriel. Gente, José Gabriel não está frequentando. Não está entre nós. Ele não Pois veio é. até agora. Até agora ele está frequentando. Vou passar isso para o Luciano, para poder saber o que está acontecendo com ele. Lourdes. Presente. E Riane. Riane. Presente. Eita, Riane. Travou aqui, travou. Vamos lá. Olha aí, olha. O que queremos na aula de hoje? Queremos que você conheça, identifique em textos os elementos constituintes do esquema argumentativo. A tese, argumento, o tema e o ponto de vista. Certo? E esse seria o assunto de nossa aula de hoje. Tenho certeza que você, ao final, dominará todos esses elementos e usará nas futuras produções de texto. Podemos começar? Vamos lá. Olha aí, observe como se formam os elementos do esquema argumentativo, certo? Do texto argumentativo. Aí vou pedir para vocês fazerem um texto argumentativo, certo? Vamos lá. Argumentação tem seu ponto de vista,
Tem a tese, tem o argumento e tem um tema. Certo? Vamos lá. Características do texto dissertativo argumentativo. Certo? Eu vou pedir para vocês, nas próximas aulas, que façam um texto, certo? Dissertativo argumentativo. Aí, professora, eu não sei fazer. Agora, todo mundo já sabe, eu já tinha feito isso na aula presencial, mas estou repetindo de novo para as pessoas que não estavam na aula presencial, certo? Tem como finalidade explicar ou defender um tema proposto, analisando-o sob determinado ponto de vista e fundamento-o com argumentos consistentes. Perfil do interlocutores que escreve é o aluno ou o candidato que lê, é o professor, examinador ou o corretor. O suporte é uma folha de papel, certo? O tema são assuntos e fatos relevantes do momento que geralmente suscitam divergências. A estrutura apresenta 3 partes principais: ideia principal, que é a tese, desenvolvimento, conteúdo, argumentos que sustenta a tese e a conclusão, gente. A linguagem deve estar de acordo com a norma padrão, tendo a impessoalidade e a objetividade com predomínio da terceira pessoa do singular. Certo? Aí são as características dos textos dissertativos, argumentativos. Certo? Que geralmente esses textos aí que a gente faz na prova do Enem, que a gente vai fazer uma prova dissertativa argumentativa. Você vai argumentar. Então, aí são as características. Texto argumentativo. Aí, professor, o que é um texto argumentativo? É um texto que defendemos uma ideia, uma opinião ou um ponto de vista, uma tese, procurando por todos os meios fazer com que nosso ouvinte, o leitor, aceita, creia nela. Certo? A tese. O que é uma tese? Tese ou proposição. Pode ser uma tese ou uma proposição. É o que se diz sobre o assunto. Certo? Eu vou defender minha tese. Certo? Então, se diz o quê? Sobre o assunto. É a ideia que defendemos. Necessariamente polêmica, pois a argumentação implica divergência de opinião. Argumento. A palavra argumento tem uma origem curiosa. Vem do latim argumento, que tem o tema argo, cujo sentido primeiro é fazer brilhar, iluminar. A mesma raiz de argentio, argúcio, arguto. Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Identificada a tese, fazes a pergunta, por quê? Exemplo, o autor é contra a pena de morte. Isso é uma tese. Por quê? Aí vem o argumento. Assim, podemos dizer que o argumento é a justificativa da tese. Vocês estão entendendo que o argumento é a justificativa da tese. Você justifica, você vai, né? Justifica, você faz a tese e argumenta, justifica o que você escreveu sobre a sua tese. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Sim. Sim. Entendi. Vamos lá, dar continuidade. Tema. O que é um tema? Tema é um assunto abordado no texto. A ideia a ser defendida. Dependendo da proposta, podemos escolher diversos temas e títulos para o texto. Muitos estudantes, porém, confundem o título com o tema. Certo? Muitos confundem. Coloca o tema, coloca o título. Confunde. Mas veja, o título é uma vaga referência ao assunto abordado.
É uma vaga referência ao assunto abordado. Normalmente colocado no início de um texto. O tema, especificando o tema, suponha que a proposta para dissertar seja a família. Eu botei, suponha que a proposta para dissertar seja a família. O título pode ser A Ditadura dos Filhos. Certo? O tema, suponha que olha, o tema, repare como é diferente, que a proposta para dissertar seja a família. Aí eu quero colocar o título, A Ditadura dos Filhos. E o tema poderia ser: as famílias sofrem ultimamente com a ditadura dos filhos consumistas, que tudo pedem, movidos pela onda de consumo, propaganda pela televisão, e os pais perdidos nas novas tendências educacionais. Permite que os filhos mantenham e desmantêm na hora de comprar determinado produto. Como se forma o nosso ponto de vista? Como é que a gente se forma o nosso ponto de vista? Certo? Como é que a gente forma o nosso ponto de vista? Aqui, ainda, eu pulei. Argumentos, tema, não é isso? Agora aqui, ponto de vista. Não é isso? Então, vamos lá falar sobre o ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista num texto dissertativo, argumentativo? É a ideia que o produtor do texto defende. Só existe argumentação porque há possibilidade de discordância. Assim, alguém para ser convencido, justificando o trabalho de argumentação, para defender de modo convincente um determinado ponto de vista. Você quer convencer, certo? Seu ponto de vista. Não há imparcialidade na dissertação argumentativa. Assim, o produtor do texto, que não se posiciona, que fica em cima do muro, seja por insegurança ou por medo de desagradar a banca corretora ao mesmo seu professor. Comente o grave erro. Nessa modalidade de dissertação, a maior parte do conteúdo deve destinatar-se à apresentação de argumentos favoráveis à tese defendida. E só é possível mostrar argumentos contrários se estes forem seguidos de contra-argumentos mais fortes, capazes de derrubar a oposição. Certo? Então, eu tenho um exemplo, né, que eu já fui, como eu disse a vocês, eu já falei, não sei se vocês lembram, eu já fui jurada, né, fui jurada num fórum, certo? Fui lá, fiquei lá para poder julgar, certo? Então, tinha lá a defesa, né, para poder falar dar o seu ponto de vista para o réu, certo? E tinha contra, né, que era contra a defesa, certo? Então, para poder, ele tinha que ter um argumento forte para ele o quê? Capaz de derrubar a oposição, que era o quê? Quem era a oposição? Quem era a oposição, gente? Alguém sabe quem poderia ser a oposição? Nesse caso? As pessoas que estavam argumentando contra a sua ideia. Isso. As pessoas estavam argumentando contra. Certo? Vamos lá. Como se forma o nosso ponto de vista? Como se forma o nosso ponto de vista? Os mecanismos básicos que reagem à construção do ponto de vista. Decorre de experiências que acumulamos ao longo da nossa vida. Como que? Repara só. Os mecanismos básicos que regem a construção do ponto de vista
decorrem de experiências que acumulamos ao longo da nossa vida. Leituras realizadas, programas de TV que assistimos, debates, informações obtidas. Quem aí assiste, quem lê muito, certo? Quem assiste programas? Quem é de vocês aí? Alguém? Eu não. Eu não leio debates, eu só leio fantasia e ficção. Gente, informações, vamos ler informações, vamos para a Globo News, certo? Vamos assistir ao Globo News, vamos ler, Ariel tá leitura, lendo. certo? Bia gosta, né, Bia? Você não gosta de sempre estar, sempre eu vejo, sempre lá no intervalo, eu via você com um livro, lendo, não sei o que era, mas você estava lendo. Você tem esse hábito? Eu gosto de ler reportagens, assim, entrevistas, esse tipo de coisa. Certo. Você tem esse hábito dessa leitura? Tem hábito assim, de ler quase todos os dias? Diariamente, não. Diariamente, Mas não. às vezes, sim. Uhum. Então, capacidade de compreender e, sobretudo, de traduzir para as outras pessoas aquilo que desejamos dizer. E nesse processo que vamos formando e reformando a visão que temos das coisas. Agora que você conheceu os elementos da esquema argumentativa, veja como o texto argumentativo, em linhas gerais, se estrutura. Então, gente, quais são os elementos argumentativos? Que eu dei no começo. Quais são os elementos argumentativos? Introdução, desenvolvimento, conclusão e observação. Isso. Esses são os elementos argumentativos, certo? A estrutura geral de um texto argumentativo consiste em introdução, como o Arthur falou agora, desenvolvimento, conclusão. Nessa ordem, cada uma dessas partes, por sua vez, tem função distinta dentro da composição de um texto. Então, gente, agora, certo? A partir de agora, eu quero que vocês façam sempre que eu mando fazer uma redação de texto dissertativo argumentativo, eu quero que vocês coloquem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ah, professora, vai ser difícil? Não, não vai ser difícil. Professor, você quer 25 linhas? Não. Eu baixo para 10 linhas, 11 linhas. Certo? Mas o importante é fazer um texto argumentativo. Como é? O importante é fazer o texto argumentativo com a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Certo? Não precisa ser com 15, professora, 15 linhas aí vai ser difícil para vocês que estão começando. Certo? Mas aí, ao longo do tempo, daqui que vocês estejam no segundo, terceiro ano, eu creio que vocês já estão praticando bastante, e aí vão conseguir fazer com 25 linhas. Porque você sabe que na redação, a pontuação máxima, né, ajuda muito para você passar num concurso seletivo do Enem. Não é isso? para passar na federal. Isso, para passar na federal, que é o certo, não é isso? Porque se for para ir para outras instituições, como a Unida, a fazer, vocês passam. Mas vamos passar na federal. O primeiro aí, introdução. É a parte do texto argumentativo, em que apresentamos o assunto de que trataremos e a tese a ser desenvolvida a respeito desse assunto. Então, você faz uma introdução com 5, 4 linhas, certo? Uma introdução pequena. Não precisa ser 3, 4 linhas, 3. O desenvolvimento é argumentação propriamente dita, correspondendo aos desdobramentos da tese apresentada pela introdução, certo? Esse é o coração do texto. O desenvolvimento é o coração do texto, é a estrutura do texto. Por isso,
comumente se desdobra em mais de um parágrafo. Na introdução, você pode colocar 3, 4 linhas, 5 linhas, mas no coração do texto, que é o desenvolvimento, você já começa o quê? Né? Você começa a botar mais, colocar mais parágrafos, desdobra, certo? De modo geral, cada argumentação em defesa da tese da tese geral do texto corresponde a um parágrafo. Você pode colocar o primeiro, segundo, certo? Ou um parágrafo, já que a gente está começando agora, coloca um só no coração do texto, que é o desenvolvimento. A conclusão. A parte final do texto, em que retomamos a tese central. Aí eu fui lá. Arthur, você sabe o que é uma tese? Hein, Arthur? Olha aí. Você lembra que eu falei o que era uma tese? Você lembra? Ana? Agora Ana? que dá pra ler. Põe mais que o meu celular. Mas é o assunto no texto. Isso. Vamos lá. Então, a conclusão é a parte final do texto, em que retomamos a tese central. Agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Então, a conclusão, certo? Vai ser o quê? É algo sobre o desenvolvimento e a introdução de um texto argumentativo. Certo? Aí você vai concluir o texto. Aí, professor, o texto, a conclusão do texto. Você bota umas 5 linhas, 6 linhas, certo? Para concluir esse texto argumentativo. Observação. Ao produzir seu texto, não é necessário nomear a estruturação acima. Você deverá realizar uma sua produção de modo que elas estejam nos parágrafos, dando a ideia de começo, meio e fim. Certo? Se você não quiser colocar introdução, desenvolvimento e conclusão, mas você coloca o quê? Certo? Um começo, um meio e um fim. O começo que vai ser o quê? A introdução, o desenvolvimento, que vai ser o meio, que é o coração do texto, e o fim, que vai ser a conclusão. Ok? Até agora? Olha aí. Vamos praticar por meio de uma atividade. Ok? Gravidez precoce. O título. Olha aí. O título, gravidez precoce. Leia aí, Ana, sobre a gravidez precoce. Peraí, calma. A gravidez precoce. Olha, você perceba aqui que a introdução está sendo até aonde? Rejeição. Certo? Eu botei até aqui, olha. Que a gravidez precoce, até em outros países, vai ser o quê? A tese da autora. Vai ser a tese. E o ponto de vista é um momento, eu coloquei aí, olha, fui separando. Um momento, certo? Até rejeição vai ser o ponto de vista. O desenvolvimento, que vai ser o coração, não é isso? O coração do texto, vai ser aqui, olha. Essa parte daqui. E a conclusão vai ser, por isso, é muito importante a aceitação, o apoio. Então, o argumento, o ponto de vista vem para argumentos pelo exemplo. E a conclusão do argumento. Por isso, leia aí, Ana. A gravidez precoce é considerada como um problema de saúde pública no Brasil e em outros países. No Brasil, uma em cada 4 mulheres que dão à luz nas maternidades tem menos de 20 anos de idade. Essas meninas, que são mais crianças, não são mais Não crianças, são mais crianças.
nem tampouco adultas, estão em processo de transformação e, isso ao mesmo tempo, prestes a serem mãe. O papel da criança que brinca de boneca e de mãe, na vida real, confunde-se na hora do parto. É onde tudo acontece. A fantasia deixa de existir para dar à luz a realidade. É um momento muito delicado para essas adolescentes, que gera medo, angústia, solidão e rejeição. Então, isso aí é um ponto de vista, certo? Olha, em cima tem a gravidez precoce, vai ser o quê? A introdução. E aqui, olha aqui, ó, aí vai ser a introdução. No Brasil começa a gravidez precoce no Brasil, então a introdução. A introdução vem até a realidade. Aí, porque isso aí é uma pessoa que já tem domínio, certo? Sobre uma redação. Vamos lá. As adolescentes grávidas vivenciam dois tipos de problemas emocionais. Um pela perda de seu corpo infantil e outro por um corpo adolescente recém-adquirido, que está se modificando novamente pela gravidez. Essas transformações corporais rapidamente ocorridas de um corpo em formação para de uma mulher grávida são vividas muitas vezes com um certo espanto pelas adolescentes. Por isso é muito importante... Aí, adolescente, aí já é a parte do corpo, certo? O coração do texto, que é o desenvolvimento. Certo? Vai lá. Por isso é muito importante a aceitação e o apoio quanto às mudanças que estão ocorrendo, por parte do companheiro, dos familiares, dos amigos e principalmente dos pais. Isso é a conclusão. Certo? Olha, um texto aí, olha. Certo? Um texto dissertativo pequeno, certo? E bem explicado. Tem a coesão, tem coerência, o texto, certo? Então, é assim, basicamente, é o que eu quero que vocês façam para fazer um texto, certo? Dissertativo. É um exemplo do que a gente está aprendendo a fazer. Isso. Ok? Vamos lá agora. Hora de entrevistar. Como vimos antes, à medida que lemos, assistimos TV e conversamos com as pessoas, gente, assim, se você não lê, se você não assiste na TV, com coisas assim, produtivas, certo? Não vai fazer uma boa redação. Só fazemos uma boa redação se aí tivemos o quê? Temos hábitos de leitura, assistimos TV, certo? Então, vamos começar a fazer isso agora, a partir de agora, né? Em diante. Então, assistimos TV e conversamos com as pessoas, desenvolvemos nossa habilidade de nos comunicar, sem falar na nossa competência de argumentar, visto que formamos nossas ideias, nosso ponto de vista sobre as coisas e as pessoas, por meio da leitura, entre outros meios. Agora eu quero que vocês façam. Elabore 3 perguntas a respeito do tema gravidez na adolescência. E pergunta a 3 pessoas a que elas acham disso. As pessoas a quem você vai perguntar pode ser, por exemplo, seu ou sua professora de ciência, ou seu professor, uma vizinha de maior idade, certo? Uma colega de classe, uma tia, uma ex-professora, um ex-professor, dentre outros. As respostas dadas terão um ponto de vista dessa pessoa. Socialize com a turma na aula do dia seguinte. E mãos à obra. Agora, hora de produzir. Apresente seu ponto de vista num parágrafo de 5 a 10 linhas. Olha aí. Sobre as afirmativas. Eu quero que você apresente seu ponto de vista num parágrafo de 5 a 10 linhas sobre as afirmativas. Na alternativa A, o Brasil ainda é um país de fumantes. Na alternativa B, sem educação, o país não cresce. Na alternativa C, devemos deixar falar... Oi?
Arthur disse que vai sair uns 20 minutinhos, depois volta. Ok. Devemos deixar falar a criança que existe em nós. D. Quem respeita os professores na escola, em casa, respeita os pais. Então, cada item desse, o A, B, C e D, vão apresentar o seu ponto de vista num parágrafo de 5 a 10 linhas sobre as afirmativas. Vocês estão entendendo o que eu quero? Mais ou menos. Ana, vamos lá. É Cada um. pra Ana. gente fazer as perguntas sobre a grávida? Não. Sobre a grávida, vai ser esse daqui. Laboratório 3. Certo? E não, às vezes não precisa nem... Olha, laboratório 3 é as pessoas que você pode ser até com você mesmo. Não precisa procurar ninguém, não. Vocês podem até elaborar sozinhos. Aqui, sobre a grávida. Certo? E aqui, eu quero o quê? Que apresente seu ponto de vista. Nesse aqui, ó. Nesse título, nesse tema aqui, ó. O Brasil ainda é um país de fumantes. O Brasil ainda é um país de fumantes. Sem educação de cada um desses aí. Certo? Você vai dar o ponto de vista. Num parágrafo de 5 a 10 linhas. Sobre essas afirmativas. Aqui está afirmando que o país ainda é um país de fumantes. Sem educação, o país não cresce. Cada um desses aí. A, B, C e a D. E sobre a gravidez, é outro. E você não precisa procurar ninguém. Creio que vocês têm capacidades para fazer isso sozinhos. Agora, nessa aula. Vocês estão me entendendo? Só um pouco. Tô entendendo, é pra fazer as duas atividades? Isso. Agora, Tá bom. essas duas atividades. Essa primeira, né? Sobre a gravidez e adolescência. E essa segunda, que é apresentar seu ponto de vista. Então, você vai apresentar seu ponto de vista de 5 a 10 linhas na alternativa A, B, C e a D. Vocês estão entendendo? Vocês vão pegar o caderno e vão colocar aqui seu ponto de vista. Eu já expliquei o que é um ponto de vista, não é isso? Afirmativo. Sobre as afirmativas. Aqui está afirmando. Então, você vai colocar só o seu ponto de vista. No Brasil, ainda é um país de fumantes. Sem educação, o país não cresce. Entendeu? Vocês estão entendendo? Devemos deixar falar a criança que existe em nós. Devemos deixar falar a criança que existe em nós. Está afirmando. Então, eu quero que você coloque o seu ponto de vista. Quem respeita os professores na escola, em casa, respeita os pais? Estão afirmando. Então, coloque o seu ponto de vista de cada questão dessa aí, cada alternativa A, B, C e D. E faça essa daqui. Primeiro. Ok? Depois, certo? Nós discutimos aqui em sala. Ok? Ok, Bia? Gente, fale alguma coisa. Para fazer agora Isso, agora. Ariel, você entendeu? Entendi. Quem foi mais que eu tô falando? Lourdes. É para escolher um tema daqueles negocinho lá, Não. ABC. Não, você não vai escolher. Você vai apresentar de cada É pra um. fazer todos os temas, só que você escreve só por alto, só dá a sua opinião, em poucas linhas. Isso, muito bem. E esse daqui também. Você vai elaborar 3 perguntas. Aqui você vai elaborar 3 perguntas e vai voltar. Eu vou voltar aqui, ó. Para
Professora, eu Oi. tenho uma dúvida sobre a gravidez na adolescência. Certo. Diga aí qual é a dúvida. Ana. É porque eu vou perguntar para uma menina grávida que está na gravidez na adolescência, né? Sobre o que ela está passando, ou eu vou falar? Você vai perguntar a outras pessoas. A outras Isso, pessoas? isso. Eu vou perguntar a outras pessoas o que elas acham? Sim, sim. Pode ter muito xingamento. Mas você não vai colocar esse xingamento, né, Ana? Não. Eu vou perguntar a outras pessoas. Certo? Tá bom. E também você pode dar, como eu falei, outras pessoas, ou também você pode dar também sua opinião, assim. Ah, professora, não tem outras pessoas para poder perguntar, não. Tá? Vocês estão em casa, vocês vão perguntar quem? Não é isso? Né? Se você não tiver contato com outras pessoas para poder, ou amiga, ou alguém, você mesmo, que eu acho que você tem capacidade de fazer isso sem perguntar a outras pessoas, você pode fazer isso sozinha. Como Bia, como você, como Ariel, como Lourdes. Certo? Você, Lourdes, quem mais? Arthur. Certo? Então, todos vocês têm capazes de fazer isso. Ana, João Emanuel, Milene, Riane. Certo? Então, cada um de vocês tem aí a capacidade de fazer isso sozinhos. Sem perguntar. Sem fazer pergunta a ninguém. Professora, você pode colocar nas afirmações de novo? Nas afirmações, posso sim. Olha aqui. Obrigada. E depois eu quero a opinião de todos. Certo? Como a Diana, que fala, a Bia, de Ariel, de Arthur. Certo? Que todos participem. Não fique concentrado só em uma pessoa, não, viu, gente? Por favor. Não concentre só em uma pessoa só, não. Porque aí eu pergunto, Ana, gente, tô com vergonha. Não, aqui não é para ter vergonha. Certo? Nós vamos fazer só um debate, porque nas próximas aulas eu quero que vocês construam um texto dissertativo, argumentativo, com base no que eu expliquei para vocês agora. Ok? Com base nisso aqui tudo aí. Ah, professora, eu não votei isso. Gente, tá gravando, certo? E depois, que quiser pegar na plataforma, tá lá. Ou na plataforma, ou como pegava antes, certo? Que eu gravava, vocês iam lá qual era? Em que local que vocês pegavam? No Gmail, né? No Gmail, não. Na plataforma, parece. E tinha lá, estava lá gravado, vocês iam lá e estudavam. Certo? Porque essa aula está sendo gravada. As aulas agora vai ser gravada e sempre vai estar lá. Riane, agora você está com alguma dúvida, Riane, ainda? Tô. Em que, Riane? Na outra parte. Qual é a outra parte de Essa daí, quê? essa daí, essa. Essa daí. Você está com dúvida de quê? De Eu não, apresentar eu não sei como vai fazer. Você vai apresentar seu ponto de vista. Em um parágrafo só, de 5 a 10 linhas. Sobre as afirmativas. Certo? Aí estão as afirmativas. Alternativa A, o Brasil ainda é um país de fumantes. Você vai colocar seu ponto de vista. Aí eu coloquei lá, o que é um ponto de vista? O que é um ponto de vista para você?
no texto dissertativo? Hein? O que é um ponto de vista? Aí tem aqui o ponto de vista, ó. O ponto de vista. O ponto de vista é a ideia que o produtor do texto defende. Você vai defender. Ah, tá. Certo? Vou voltando para lá de novo. Que pena que essa aula é até 10h20, gente. O tempo é pouco, certo? Né? Para muita coisa. Então, se não tiver tempo para hoje, né? Que eu acho que não vai ter tempo suficiente. Então, na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, eu quero isso pronto. Certo? Ah, professora, eu não fiz porque eu estava doente. Ah, professora, talvez. Gente, eu quero que todos participem, por favor. Porque sem vocês participarem, não tem condições de eu dar aula, de dar o ponto de vista de vocês. Eu não posso dar o meu ponto de vista. Vocês que vão, certo? Vocês vão dar seu ponto de vista de vocês. E espero que todos participem. Então, se quiser pular para o outro, certo? A gravidez na adolescência. Gente, vai estar lá gravado, certo? Vai ficar lá gravado como eu gravava antes. E deixava lá, e vocês iam lá, certo? Ia, olhava, estudava. Precisa voltar para o slide da gravidez e adolescência. Outro. Sim, por favor. Professora, eu fiz as perguntas da gravidez na adolescência. Já fez as perguntas, elabore 3 perguntas a respeito do tema. Uhum. E pergunta às 3 pessoas, né? Se você puder, Era para perguntar para as pessoas. Só tem uma pessoa aqui em casa, eu e minha irmã. Então, você conversa com ela depois. Eu já conversei, ela me deu um negócio aqui, aí eu botei aqui. Já. Ok. Então, agora passe para o outro. Esse aqui, ó. Esse aqui, você entendeu, Ariel? O que eu quero? Entendi. Gente, aí vai. Se vocês tiverem alguma coisa, está sendo gravado, vai estar lá, certo? No seu dia que vai estar na plataforma, aparece em algum lugar, no e-mail, certo? Esse assunto vai estar lá, certo? Os slides vai estar lá, e aí vocês vão dar uma olhadinha, certo? Ah, professora, eu não escrevi, mas eu não sei mais, tá? Porque a senhora já tirou, eu não tenho mais. Mas vai estar lá. Vai estar lá gravado. Não sei se é por 24 horas ou vai ficar lá permanente. Certo? Por favor, façam. Gente, olha, a aula é até 10h20, não é isso? Eu não posso passar, que tem outro professor que vai entrar, ok? Então, na próxima aula continuaremos, certo? E façam, que segunda-feira eu vou perguntar a cada um de vocês a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês, e também sobre a elaboração das 3 perguntas a respeito do tema da gravidez e adolescência. Certo? Leiam de novo a gravidez e a adolescência, que tem aqui, né? Certo? E faça a questão. São essas 2 questões só. Certo? Eu vou tirar aqui. E até a próxima aula, até segunda-feira. Com fé em Deus. Certo? Beijos. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, Ana. Tchau, Lourdes. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Beijos. Tchau.